Olá, bem-vindo a mais um podcast Pessoas Notáveis comigo, Cristiano Richelli, esse que vos fala. O tema de hoje, organização de suas metas em 2025, com a psicóloga Valéria Nicolau de Souza. Valéria Nicolau, psicóloga mestre em psicologia social com ênfase em saúde mental no trabalho, doutoranda em psicologia social com ênfase em saúde mental no trabalho, psicóloga clínica, abordagem, terapia cognitiva e comportamental, consultora em psicologia organizacional e do trabalho, professora de graduação e pós-graduação, supervisora de estágio na área escolar e organizacional. Nossa! Seja bem-vinda, Valéria Nicolau. Olá pessoal. É um prazer estar aqui no podcast com o Cristiano Richelli, Pessoas Notáveis. Muito obrigada pelo convite. Pois bem, você aí estou vendo que todos estão assistindo e vendo que você tem uma trajetória aí maravilhosa, né? Você seguiu uma linha, né, dentro da psicologia, que é a linha organizacional, né, na área do trabalho. Fala um pouco sobre a sua história, né? Como começou? Você sempre quis ser psicóloga? Então, eu sempre quis trabalhar com gente, né? Sempre quis a área de ciências humanas. Então, a psicologia brilhou os meus olhos na escolha do vestibular. Sou do sertão, do Alto Sertão da Paraíba. Vim para João Pessoa, como dizem, de mala e cuia, para a Universidade Federal da Paraíba, para o curso de Psicologia em 2010. Entrando no curso de Psicologia, eu me encontrei na área do trabalho, né? Estudando as relações, os significados do trabalho, como isso repercute na nossa vida. Né? A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Então, como é que isso aí vai repercutir na sua saúde mental, na sua motivação, satisfação com a vida, na sua produtividade. Então, isso me chamou muita atenção. E aí eu decidi... tem uma coisa engraçada, Cristiano, porque eu não queria ser professora. Uma coisa que eu não queria era ser professora. Meus alunos que estiverem ouvindo, por favor, me perdoem, mas essa é a verdade. Eu queria trabalhar com gente, porém sem ser professora. Mas quando na graduação eu tive a oportunidade de participar de um projeto de monitoria, eu vi que eu queria trabalhar com docência. E aí, a partir disso, me preparei para fazer o mestrado e agora estou terminando o doutorado, também na mesma universidade. E aí é uma área que eu estudo com realmente muito amor, né? E dou aula sobre o tema e trabalho também para empresas sobre o tema, então é muito legal. Olha só, que maravilha, né? Isso é encantador. Porque assim, né? Geralmente a gente não quer algo e de repente se apaixona por aquilo que nós fazemos, né? É interessante isso. A psicologia pode explicar isso, mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre a questão de organizar as metas, as suas metas para 2025. Eu conheço uma pessoa que toda segunda-feira ela inicia academia, enfim, né? Vou organizar a minha parte econômica, enfim. Nós mesmos, quantas vezes dizemos que vamos fazer isso? Não, semana que vem eu faço isso, eu me organizo para fazer. E não dá certo. E não dá certo. Parece que a gente gosta de procrastinar. Valéria, me conta, qual é o primeiro passo, agora em 2025, fevereiro de 2025, o que é que eu posso fazer para colocar as metas na minha vida, tanto pessoal como profissional? Qual é o primeiro passo a seguir? Bom, Cristiano, tem uma coisa interessante que acontece com as pessoas, né? As pessoas gostam de viver por fases. Então, a fase do final do ano, para reavaliar como foi todo o ano, aí vira o ano, começa um novo ano e você vai dizendo o que quer que seja melhor, o que quer que seja diferente. E a minha primeira dica é não se apegue a essas fases, né? De deixar para se planejar
para o ano inteiro só no início do ano, nós estamos em fevereiro, sempre é tempo de rever a trajetória, de recalcular a rota. Então, assim, primeiro passo, planejamento. Quem não gasta tempo, separa um tempo para o seu planejamento, perde muito tempo executando ações que não precisariam. Então, o primeiro passo é sentar para se planejar. Sobre a procrastinação, né? Antes de falar sobre planejamento, eu vou voltar um pouquinho, você falou sobre procrastinação. Sim. Tem muito a ver com perfeccionismo. Né? Aquela ideia que se eu não for fazer perfeito, então eu não vou fazer. Não inicio nunca, eu não inicio, exatamente. Então, assim, tem uma frase muito conhecida que é melhor feito do que perfeito. Né? Então, é melhor você fazer do seu jeito, respeitando os seus limites, respeitando o seu tempo, né? Porque também não adianta você se medir pelas réguas de outras pessoas. Comparação social, fulano consegue produzir bem mais do que eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser igual. Comparação social, ela leva à frustração. Então, não adianta. Valéria, e hoje nós temos as redes sociais, né? Parece que tudo é tão perfeito, tudo tão certinho, tudo é tão rápido, né? Com algumas pessoas, uma pessoa posta um mês, estou fazendo isso, no outro mês já está fazendo monitoria, enfim, já evoluiu em um ano, tanto. E isso realmente prejudica também as pessoas que seguem alguns ícones dentro das redes sociais, algumas pessoas que mostram suas capacidades, né, evolutivas. Isso também prejudica as pessoas que querem também buscar essa organização na sua vida, tanto pessoal como profissional? O que eu acredito, Cristiano, que o que prejudica é a comparação. Se comparar. E se comparar com uma página de rede social, cujo está um recorte da vida que a pessoa quis mostrar do jeito que ela quis mostrar, ou seja, ali não é a vida daquela pessoa. A vida daquela pessoa perpassa por muitos mais problemas, mais questões para serem resolvidas e coisas que são imperfeitas também. Então, quando você compara a sua vida, sabendo de tudo que você passa, com uma página de rede social de alguém famoso que aparentemente tem a vida perfeita, o corpo perfeito, o emprego perfeito, isso pode gerar uma frustração, porque você não tem aquilo ali e gostaria de ter. Então, não é bem assim. Então, quem tem esse costume, né, nem todas as pessoas se comparam, mas quem tem esse costume de se comparar é interessante, isso é um ponto de atenção, é interessante prestar atenção e repensar essa sua ação de comparação mesmo, sabe? Isso é muito importante que você está falando, né? Valéria, existe também algo que a gente fala muito de empresa. Nas empresas nós vemos muito, né? Quantos dias sua empresa hoje ela consegue faturar, né? Ninguém iniciou faturando 6, 7, 8 dígitos, né? Sempre existe aquela questão que é do início, mas as pessoas não mostram isso nas redes sociais, né? Elas pulam etapas, né? Pulam essas etapas e as pessoas pensam que tem que ser rápido, né? Mas não é. Na verdade, tem gente que está 10 anos, 15 anos no mercado e está conseguindo se estabelecer após 10, 15 anos no mercado. Seria interessante dividir as metas e as tarefas para podermos obter essas conquistas, esse sucesso dentro da organização, na vida pessoal e profissional? Então, tem um termo chamado gestão do tempo. Né? Gestão do tempo, tanto na vida pessoal como na vida profissional, ela é muito importante. Gerir suas metas, expectativas, gerir o tempo que você tem, com a capacidade que você tem. Então, quando eu falei em parar e planejar, colocar as metas que você quer naquele ano, não esquecendo que nós não somos apenas nossa vida profissional, ela repercute, obviamente, nossa vida profissional repercute nas outras áreas da nossa vida e vice-versa. Então, uma dica que eu já vou deixar para todos que estão assistindo é que coloque como prioridade a sua saúde mental. Porque geralmente a gente não pensa assim, vou planejar 2025, primeiro
Primeiro lugar, saúde mental. Melhorar minha qualidade de vida em relação à minha saúde mental. Geralmente as pessoas dificilmente fazem isso, né? E estando bem, estando com a saúde mental em dia, que envolve exercício físico, alimentação, rotina saudável, um sono adequado, estando com tudo isso em dia, isso repercute na tua produtividade nas outras áreas, obviamente. Repercute no teu estudo, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Então, nós somos sujeitos integrais, né? E por sermos sujeitos integrais, nós temos que pensar em dividir as nossas metas pensando como um todo. Então, eu tenho as metas do trabalho, as metas de saúde, dentro das metas de saúde, subdividir em saúde física, saúde mental, saúde nutricional, e dividir pelas áreas que você considera mais importante. Eu sempre digo que não tem uma receita de bolo, né? Você vai fazer o que faz mais sentido para você. O que é que faz mais sentido para você agora? É começar a fazer uma dieta? É começar uma caminhada de 30 minutos por dia? É acordar 1, 2 horas mais cedo? Então, o que é que vai fazer mais sentido para você ter uma melhor qualidade de vida? Pensando em qualidade de vida, e acredite, tudo isso vai repercutir na tua produtividade dentro do teu trabalho, dentro da tua vida, da tua empresa. Valéria, a priorizar é importante nesse momento. Priorizar, Por exemplo, tarefas, priorizar trabalhos que sejam mais importantes, entre aspas, que eu falo assim, priorizar algumas coisas dentro da sim, demanda que você tem durante o dia, sim, durante a semana, durante um mês de trabalho. claro, até porque se você, uma outra dica, né, as pessoas podem, um exemplo, colocar 30 metas para aquele dia. Era o ideal, era o que eu gostaria, mas é impossível seguir aquelas 30 metas em 24 horas. Então, o que é que isso faz com a nossa motivação? Isso abaixa a nossa motivação. Isso causa frustração porque eu não vou conseguir. Então, metas impossíveis, elas só frustram. Então, minha dica é: coloquem metas que elas sejam possíveis, que elas sejam alcançáveis, certo? E que elas sejam mensuráveis também, tá bom? Então, colocar, em vez de 30, coloco 10 metas. E 10 metas que eu sei que eu vou conseguir e ainda vou ter tempo de sobra naquele dia. Por exemplo, estou estudando para concurso. Exemplo. Minha meta é estudar português, matemática e raciocínio lógico e legislação. Por que eu não diminuo para só português naquele dia? E estudo menos horas. Então, tem aplicativos que ajudam na organização, falando numa organização mais micro, levando para o exemplo do estudo, aplicativos que organizam esse tempo de estudo, como o método Pomodoro, que intercala períodos de produtividade com períodos de descanso. Isso é muito bom. Vocês podem pesquisar sobre isso, né? O método Pomodoro tem aplicativos e sites que falam sobre isso. Qual a função desse método Pomodoro? Eu nunca ouvi falar. Fazer você organizar melhor o seu tempo. É para pessoas que não têm muita disciplina em ou seguem de um uma extremo agenda? ao outro. É um timer, né? Você coloca lá e esse timer vai colocar, por exemplo, 15 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Intercalado com mais 15 minutos de estudo, 5 de descanso. Depois 15 minutos de estudo e 20 de descanso. Então, esse intercalamento de tempo, né? Ele faz com que você se sinta mais produtivo e que você tenha períodos de descanso adequados para quem está trabalhando, para quem está estudando, tentando alcançar uma meta. E alcançando pequenas metas de estudo de 15 em 15 minutos, vai gerando uma motivação e uma satisfação maior. Depois você vai ter feito 4, 5 horas de produtividade, não vai ter nem notado. É muito difícil. Eu falo assim, pela minha pessoa, às vezes nós conciliarmos muitas atividades durante o dia. Não é? Isso é normal, não é, Valéria? É conciliar muitas atividades de diferentes segmentos, não é?
Uma hora você está fazendo uma consultoria, outra hora você está fazendo uma entrevista, outra hora você está aí dando aquele apoio a um colega, a uma colega. Então, enfim, são tantas atividades como ser pai, ser marido, tudo isso dentro de um conjunto durante o dia. A gente tem que estar desenvolvendo isso. Às vezes está cansado, teve um aborrecimento no trabalho. Como lidar com isso? Como lidar com esse excesso, hoje que todos nós acreditamos que temos um excesso de atividades para poder organizar isso e poder termos aí uma condição efetiva de resolutividade dentro desse parâmetro que eu estou te falando, daqui a questão de muitas atividades durante o dia e como organizá-las para poder ter efetividade em todas. Então, como eu disse, elenca as prioridades. Né? É importante colocar qual é a prioridade daquele dia. O que é que tem que ser feito com urgência naquele dia, não pode passar para outro momento. O que pode ser deixado para depois. Elencou as prioridades, foca no que é possível fazer, certo? Porque não adianta estar dando voltas sem conseguir fazer o que eu me propus a fazer. Então, foca no que é possível fazer. E sobre os papéis sociais, né, que você acabou de falar, você tem um papel de empregado, de gestor, de pai, de marido, de amigo, e tudo isso todas essas funções acabam sobrecarregando você. É importante você tirar um tempo para você. Então, uma coisa que eu falo bastante é para você tirar um momento de descanso, mas um momento de descanso mesmo, sem redes sociais, sem ser dormir. Ficar sem fazer nada, um momento de ócio. Já ouviu falar no ócio produtivo? Sim. Então, um momento de ficar sem fazer nada realmente, e observar uma paisagem e olhar o mar, né? Aproveitar que estamos em João Pessoa e olhar ali a orla. E é nisso, se desligar do celular, que infelizmente faz com que nosso pensamento se acelere, que a gente viva nesse imediatismo, né? As redes sociais, elas são respostas imediatas que geram descargas de neurotransmissores que geram satisfação, né? Então, por isso que é mais fácil até você viciar numa rede social. Então, deixar isso um pouquinho para lá. Tipo, eu coloco 1 hora por dia. Né? Alguém vai dizer, nossa, 1 hora é muito. Então, vamos começar com 20 minutos. 20 minutos por dia. Que tal? E uma outra coisa que eu digo também, que priorize-se, é quanto ao sono. Tem coisas que dá para fazer depois. Uma delas não é dormir. Dormir não dá para dormir depois e recuperar o sono perdido. Sono perdido não se recupera. Então, outra dica que eu dou é: organize suas metas de saúde mental para 2025. Priorize a higiene do sono. O que é isso? Vamos pesquisar o que é a higiene do sono? Você organizar a sua rotina para conseguir ter um sono reparador. Porque nem sempre a gente dorme e aquele sono consegue restaurar o nosso corpo para estarmos 100% no outro dia. Valéria, e a questão do sono você colocou, se eu não durmo bem, eu não produzo bem no outro dia, não é verdade? Com certeza, porque ele vai afetar a sua memória, o seu pensamento, a sua atenção. Então, se você não dorme bem, você vai ficar desatento. Você vai ter mais esquecimento, provavelmente. Entendeu? Então, o sono é muito importante. Qual a dica que você daria para quem está nos assistindo agora para fazer essa higienização antes de dormir? Qual seria? Com certeza a gente sabe que é desligar as telas, né? Mas a gente tem televisão no quarto, eu falo por mim, tá? Tem televisão no quarto, liga o ar-condicionado, a televisão tá ligada, ainda fica no celular passando aí, né? Os stories, enfim. Né? É complicado isso. É complicado. Como higienizar? Como lidar? Aí você, quando vai olhar a hora, às 23 horas, meia-noite, nossa, às 10 para 6 tem que estar de pé. Quanto tempo de sono, né, eu perdi ali?
Porque a mente Pois está é. bastante ativa. Qual a dica que você nos dá para podermos fazer essa higienização para termos um sono, um bom sono? Pronto. Primeiro, você está começando agora, então qual a hora que você costuma dormir? Cada um tem uma realidade. Não adianta eu dizer para você, vá dormir antes da meia-noite se você não consegue dormir aquele horário. Tem gente que dorme de 9 horas da noite, de 8 horas da noite. Então vai de pessoa para pessoa, cada um tem seu tempo. Então qual é o horário que você costuma dormir? Vamos, por exemplo, determinar que o horário que eu durmo é às 11 horas, certo? Então, o que é que eu faria? A partir das 9 horas, eu já coloco meu celular, né? 2 horinhas antes, 1 horinha antes. É difícil, viu? É difícil, mas é É necessário. essencial, é Por quê? necessário. É necessário porque as telas, elas estimulam nossa atenção, estimulam eh, a nossa atenção em si para que a gente fique acordado mais tempo. E não é só o celular, como você disse, você tem TV no quarto. Então, a TV também. Então, desligue todas as telas, pelo menos assim 1 hora antes de dormir. E É, deixe outra coisa. sim, Hoje em dia não existe despertador é mais. verdade. O nosso despertador se chama nosso smartphone. É, Então, isso assim, mesmo. outra dica, pega teu smartphone e coloca lá na sala e compra um despertador. Sabe aqueles antiguinhos que fazem barulho, que dá Barulho vontade de pegar enorme. e jogar na parede? Pronto, tá aquele mesmo. Compra um despertador, porque ser acordado já pelo celular, pegando o celular, já olhando as redes sociais, isso também não faz bem. Também não é bom para a sua saúde mental. Você já acorda o dia, já acorda e o seu dia começa acelerado. Então, ter essa higiene do sono e ter acordar, esse despertar de uma maneira mais leve, digamos assim. Então, dicas: 1 hora antes de dormir, evitar qualquer tela, seja ela notebook, seja até um smartwatch, certo? Sim. E deixar o seu celular longe de você e colocar um despertador. Aí, o que é que eu vou ficar fazendo durante 1 hora inteirinha antes de dormir? Então, o que é que você gosta de fazer que não envolve telas? Aí eu te convido a pensar. A leitura, para mim, ler um livro, eu um capítulo, uma página, a gente já dá logo sono, né? A gente vai lendo, que parece que cansa. Parece que ele acelera o processo para dormir. Essa dica é excelente, viu? Pois Eu tenho uns é. livros bons de autoajuda que eu acho que é importante dar uma lida. Então, mas eu acho que é importante, né? Ler é muito bom, né? Ler é É. muito bom. E isso faz parte. Eu acho que, pelo que você me colocou, eu acredito que acho que é um dos principais, né, fatores para que você possa ter aí uma organização das metas, né, das suas metas em 2025. Eu acho que é uma boa produtividade seria o sono, né? Acho que a saúde mental, como você colocou, eu acho que é um dos principais fatores hoje da queda de produção, né? Sim, sim. A saúde mental é muito importante. Então, tanto que uma outra coisa que você pode, uma outra dica para ter um ano produtivo, um 2025 produtivo, é não se sobrecarregar de trabalho. Por exemplo, você ama o que você faz, logo você não vai ter descanso. Você vai trabalhar muito. Muita gente é workaholic, que se chama, né? E acaba passando muito tempo no trabalho. E isso pode ser prejudicial no sentido de poder gerar algum adoecimento mental relacionado ao trabalho, certo? Ou promover um ambiente propício para que haja esse adoecimento. Mesmo que você ame o seu trabalho, é possível adoecer, mesmo amando o que você faz, certo? Então, evitar a sobrecarga de trabalho, priorizar seus períodos de descanso, tentar, eu sei que tem empregos que é mais difícil fazer isso, mas tentar ter realmente o período de trabalho e o período pessoal na sua casa bem delineados, né? Uma coisa que
foi uma questão durante a pandemia da Covid-19, foi justamente o home office, né? Porque descaracterizou o ambiente de trabalho, porque virou a sua casa o seu ambiente de trabalho. Então, qual é o limite entre o estar trabalhando e o descansar? Então, a pessoa fica sem aquela sensação de meu período de trabalho acabou. É como se estivesse sempre no seu trabalho. Então, para as pessoas que estiverem nos escutando, que trabalham em home office, é importante essa gestão do tempo bem delineada para não haver uma sobrecarga de trabalho, não prejudicar a sua saúde. É um grande problema hoje. Você fala sobre o trabalho home office, que também é um trabalho, tem um trabalho presencial. E após o seu trabalho presencial, se você trabalha com consultoria, assessoria, ainda tem um home office, ainda em casa, quando você chega, as pessoas ficam perguntando. Eu acho que é interessante você pegar o WhatsApp, que hoje o WhatsApp é uma solução maravilhosa para trabalho, para resolver alguns problemas, enfim, delegar algumas funções. Mas também é algo que nos aprisiona bastante, porque ali a gente está todo momento tem que estar respondendo. Eu acho que é interessante a gente colocar ali um avisozinho, olha, até tal hora. Até tal hora. E botar aquela mensagenzinha, né? Usa o business justamente para isso. Então, assim, existe muita gente, eu falo isso trazendo, eu vejo muito uma pessoa de casa fazer isso. Né? Às vezes a pessoa pergunta 9 horas da noite, aí a pessoa, você está fazendo o quê? Respondendo, não é hora de trabalho. Né? Então, isso precisa também se organizar. Uma dica que eu dou Sim, é sim. desative as notificações. Porque só escutar o barulho da notificação do celular faz com que você fique ansioso por olhar o que foi que chegou de mensagem, o que está acontecendo lá no celular. Então, isso pode ativar a nossa curiosidade. Então, a partir de tal hora, a partir de X horas, desative as notificações do celular, certo? E tenha realmente o período de responder. Por exemplo, eu sou professora universitária, né? E muitas vezes eu recebo mensagem dos alunos nas mais diversas horas. E se eu não tiver uma boa gestão do tempo, eu vou trabalhar 24 horas, né? E aí eu já deixo avisado, né, que eu respondo de X hora até Y horas e depois eu não estarei disponível. Só vou responder em horário comercial. Inclusive, não respondo no sábado, domingo e feriados. Nós nos alongamos bastante nesse tema de saúde mental, porque eu acho que é muito importante. Você sem saúde mental, você não tem nem como organizar a sua vida e as suas metas para 2025, ou seja, para qual ano que seja. Você precisa ter essa consciência, né, que nós não somos máquinas, somos seres humanos e precisamos de descanso, né, descanso absoluto para repor toda a energia, enfim. Você estava falando sobre a questão das metas, que não sejam metas impossíveis de se Isso. bater, né? Por exemplo, essa quinzena na minha empresa eu tenho que faturar 100 mil. Aí você não consegue, frustra. Aí, se eu faturar 30 mil, eu consigo. Entende? Um exemplo seria, me explica um pouco mais como que nós fazemos isso para bater essas metas, quais são os mecanismos, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu sei que são metas curtas, alcançáveis, né? Isso aí todo mundo já compreende, mas o que fazer para bater essas metas? Bem, falando da perspectiva do dono da empresa, se eu quero motivar o meu funcionário, eu preciso seguir essa regra de colocar uma meta que seja atingível. Não uma meta pequena demais, que desmotiva. É tão fácil que eu não vou me esforçar para alcançar. E nem uma meta absurdamente grande demais, que faça com que a pessoa diga, já que é Seja impossível, temporais, né? Temporais, né? Que já que é impossível essa meta, para que eu vou me esforçar? Sim. Então, colocar uma meta atingível e reforçar a motivação da pessoa. Como assim? Reconhecimento. Reconhecimento pode ser o reconhecimento monetário, pode ser o reconhecimento social. Ele ajuda na saúde mental do seu funcionário e ajuda você a se motivar
para alcance de metas. Então, você, falando agora, você enquanto pessoa, né? Eu falei como o gestor pode motivar o seu funcionário e você, como é que você se automotiva? Então, coloque também pequenas recompensas, Sim. certo? Eu vou cumprir minha meta dessa semana, conseguir, vamos supor que a meta da semana seja, eu sou empreendedor e a meta seja alcançar R$ 20.000. Uma meta possível, uma meta tangível. E aí eu alcanço essa meta. O que é que eu posso me dar de motivação em relação a isso? Pequenas coisas, como, por exemplo, ir no cinema, certo? Jogar uma partida de futebol, se é o que você gosta. Coisas que façam sentido para você. Ou metas ao longo prazo, como, por exemplo, planejamento de uma viagem que você quer muito fazer. Certo? Agora, assim, não é eu vou viajar para Paris daqui a 2 meses. Se você sabe que você não tem o orçamento, nem o tempo, nem as condições necessárias para fazer uma viagem a Paris daqui a 2 meses. Mas, por exemplo, um lugar mais perto, com um orçamento menor, que seja possível e faça e se dê essa recompensa. Certo? Então, nesse sentido, eu acredito que a dica é essa. E você também aprender a se recompensar. Não se recompensar demais, a ponto de não fazer mais nada, né? E é sempre uma questão de equilíbrio. Tem um conceito na fisiologia que se chama homeostase, né? Que é quando o corpo ele encontra o equilíbrio. Ele está sempre em equilíbrio e desequilíbrio para encontrar o balance, né? O equilíbrio de uma forma geral. E eu acredito que em nossa vida a gente tem que estar em constante homeostase também, procurando sempre esse equilíbrio nas coisas. É interessante o que você falou. É importante nós escrevermos as nossas metas, Olha, botar no quadro lá. A gente geralmente tem um quadro como branco, coloca lá, tá, prende lá isso. o adesivo, enfim. É interessante que você use um método que seja mais atrativo para você. Sim. Eu, Valéria, eu gosto da agenda, do papel, de pegar as canetas e escrever no papel. Então, eu gosto desse método. Você olha todos os dias? Todos Tipo, os dias. Todos os dias. Olho a agenda todos os dias. Eu sou uma pessoa que usa a agenda. Sim. Que usa mesmo a agenda. Bom, quem quiser dar uma agenda, a Valéria ela vai usar, viu? Pois eu não é. uso, tudo é celular. Então, tudo no aí celular, tem no bloco de pessoas notas. que preferem o celular, que é mais prático, que se sente melhor. Então, assim, usa o método que te for mais atrativo, que fizer mais sentido para você. Para mim, faz mais sentido a agenda. Né? Se para você faz mais sentido o aplicativo de celular, o bloco de notas, ou tem as agendas online, né? Da Google, por Sim. exemplo, tem as agendas online de outros sites aí que acredito que são até gratuitos, né? Tem pra um usar. aplicativo maravilhoso, parece que é o Trello também. Pronto, já ouvi falar também. Muito bom. Então, aí, a tecnologia, ela não é para ser a vilã da nossa vida, né? Sim. Então, é tudo, como eu disse, uma questão de equilíbrio. Então, saber como usar aquela tecnologia ao seu favor, entendeu? Então, colocar nesse modo. Você falou sobre planejamento. Quando a gente fala em planejamento, é parar e pensar para executar depois. Isso. Seria um planejamento anual, trimestral, bimestral, semestral? Qual a melhor forma de planejar para você ir alcançando em curto prazo, né, essas metas? Então, eu acredito que o tamanho do planejamento depende do tamanho da meta. Se você vai você decide o tanto de tempo que você vai planejar. Eu, por exemplo, eu gosto de planejar a semana. Então, no domingo ou na segunda, eu sento para planejar toda a minha agenda daquela semana. O que eu vou fazer naquela semana. E aí, outro método é planejamento diário. Quando acordar, você vê quais são as metas daquele dia e tentar seguir. Lembrando que não adianta 1000 metas por dia.
Então, metas atingíveis que você chegue no final do dia, tenha alcançado e sobrado tempo. Eu sei que parece um pouco idealista demais o que eu estou falando, mas a gente tenta. A gente tenta seguir aí o mínimo dessa lógica de organização, certo? Dentro da sua agenda, você já coloca a sua agenda fixa, né? Que são as aulas, enfim, os atendimentos, Sim. já fica fixado ali e você abre aí e você vai colocando o que vai aparecendo, por exemplo, de atividades ou seja, de atendimentos nas lacunas, vagas da agenda da semana. É isso que você trabalha dessa forma? Isso, eu tenho um planejamento de eventos Sim, fixos sim. e eventos não fixos, né? Sim. Eventuais. Tem pausa? Por exemplo, nessa agenda você consegue colocar uma pausa a tomar um café enfim, com o marido, com um amigo, com uma amiga, parar um pouco, sentar, estirar as pernas no sofá, me alongar, assistir um Sim, episódio de uma série. sim, eu Você consegue? costumo. Quanto tempo a gente pode colocar isso dentro de uma agenda semanal para ter esse espaço consigo? Né? Como você disse, você tem que ter você mesmo o dia da Isso. ociosidade, né? Olha Do só, ócio. para quem está começando agora, eu lanço o desafio. Passa 1 hora de pausa de ócio, completo ócio, né? Sem assistir série, sem assistir nada. Sem pegar no celular, Sem fazer nada, Nossa. certo? Passa 1 hora por semana. Vai. Mas é uma hora inteira ou de... 1 hora inteira. Não, 1 hora inteira. E não vale dormir, hein? Pois é, não vale boicotar. Então, não vale dormir, não vale assistir. É 1 hora sem fazer nada. Então, Nossa. é um Isso parece, desafio grande. parece impossível. Mas 1 hora você vê, né? Que Parece dependendo impossível. da perspectiva da gente, 1 hora rapidamente passa, dependendo Passar. do que você está E a fazendo. cabeça fica a mil. Pois é. Por Uma isso hora a parado, sem ver nada, sem tocar em nada, sem falar. Pois Paradão é, lá. né? Mas é um bom exercício. É um exercício que eu tenho frequentemente colocado para os meus pacientes e me colocado também Sim. para fazer, né? Hoje mesmo eu coloquei o celular no silencioso determinado período e parei. Eu digo, agora eu vou ficar sem fazer nada. Hoje mesmo eu já fiz isso. É uma luta, né? Muitas É, pessoas vão se eu deparar não com disse que isso. era fácil. Não é fácil. Tem que ter uma ajuda, tem que ter um acompanhamento psicológico também. Acho que é muito importante, né? Dentro da sua área, como você é especialista, né? É especialista nessa área organizacional e do trabalho, enfim. Como que você trabalha a psicologia dentro desse universo de trabalho, seja setorial de uma empresa, ou seja, de um empreendedor, de um microempreendedor, aquela pessoa lá que está querendo se despontar dentro do empreendedorismo, mas ela chegou a um certo limite e diz, eita, aqui eu estou tão cansado, estou tão cansada. Como é que é a técnica que você usa aí para trabalhar, para potencializar a vida profissional dessas pessoas? E até mesmo aquele que está dentro de uma empresa que está almejando um cargo e aí, enfim, está dentro foi promovido e precisa manter essa promoção, precisa mostrar o serviço. E aí a gente tem novos desafios dentro de um novo cargo, de uma nova função de uma empresa, que às vezes são desafios que nós não estamos muito aptos, né, acostumados a lidar no dia a dia. Como é que entra a psicologia, né, comportamental dentro desse processo? Então, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho, né? Psicóloga do trabalho, ele se preocupa com a relação entre a empresa e o seu empregado, se preocupa com o bem-estar do trabalhador, mas também com a produtividade, né? Porque o psicólogo ele vai olhar para a empresa como um todo. Vai olhar tanto para o dono como para o trabalhador. E atuar nas relações de trabalho para que haja uma melhor produtividade ali. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu sou contratada por uma empresa é fazer um diagnóstico organizacional. Saber o que é que está acontecendo. Qual é a cultura da empresa, se está alinhada
com o que o fundador da empresa está querendo e como está o clima organizacional. Quais são as motivações individuais também daqueles trabalhadores. Então, o exemplo que você deu, né? Eu alcancei um novo posto, estou sobrecarregado. Então, depois de fazer uma investigação, escutar as partes, eu poderia sugerir que houvesse uma conversa entre o seu chefe e você para que você recalcule suas metas, suas atribuições dentro da empresa para algo que seja possível. Porque não adianta também você ser promovido, querer alcançar uma coisa que seja impossível, adoecer, se frustrar e ainda não entregar o que a empresa está esperando que você entregue. Entende? Então, que as expectativas entre empregador e empregado, elas precisam estar alinhadas e precisam ser reais. Então, um dos problemas da avaliação de desempenho, por exemplo, é esse. Uma má avaliação de desempenho é uma avaliação, por exemplo, que não olha para os problemas reais. Por exemplo, eu vou ver apenas o que o meu vendedor vendeu naquele mês. Mas se ele não alcançou a meta, eu vou considerar só o que foi vendido. Eu não vou considerar os fatores externos que influenciaram ele não alcançar a meta. Então, não alcançar a meta não significa que o vendedor não trabalhou. Ele pode ter trabalhado até mais do que aquele que alcançou a meta. Quais foram os fatores externos que atrapalharam naquele alcance de meta? Então, isso precisa ser avaliado. Então, a avaliação de desempenho dentro das empresas, e eu trabalho nessa perspectiva, ela tem que ser uma avaliação holística também, integral. Não pode ser avaliar só o número que precisaria ser alcançado. Então, na minha consultoria, a gente fala sobre isso e discute isso com os empregadores também. A gente pegar uma empresa, vamos lá, vamos conotar. Tem uma empresa que ela está indo muito bem, de repente ela começa a ter um crescimento exponencial e começa a encontrar dificuldades, gargalos dentro da empresa, né? Que acontece quando a empresa começa a crescer, você não contrata para determinado setor que é onde tem um fluxo aí de X, depois aumenta aí 50% ou 60% a mais, ele vai criar um gargalo e vai aí começar a dificultar essa gestão. O que você daria de dica para os administradores, os empresários administradores que está com esse gargalo, né? A empresa cresceu, a demanda da empresa, né? Ou seja, serviço ou de produtos, e aí hoje eles estão entregando o serviço ou o produto com um certo atraso, porque a empresa ela não se adequou para essa nova realidade. Né? O que você diria para esses empresários que são administradores? Tenha um bom RH. O RH não é só uma parte da empresa que está ali para ouvir quando um funcionário briga com outro. Não é isso apenas. Né? Pode estar atuando nessa demanda? Pode. Porém, hoje nós trabalhamos com a perspectiva de business partner. Então, o RH é um business partner. É um parceiro de negócios. É um RH que precisa ser estratégico. Então, se você está com esse problema na sua empresa, começa estruturando bem teu RH. E aí, a partir de então, o RH ele vai fazer esse diagnóstico organizacional e vai reestruturar a tua empresa, ver quais são as funções que estão em falta ali, quem precisa contratar, quem precisa remanejar de cargo, as metas que precisam ser reavaliadas. Então, parte do princípio que o RH ele está ali para ser estratégico também na produtividade da empresa. É importante para essa questão de organização da meta, né? É importante nós estimularmos porcentagem. A empresa precisa crescer 10%, 30%. Enfim, estipular isso é importante? É importante que a meta seja mensurável, né? Não existe uma receita de bolo. Toda empresa precisa crescer 50% por ano. Não existe isso predeterminado.
certo? Então, assim, você decide qual que é a meta e estabelece qual é a meta, porque os trabalhadores sabendo qual é o anseio do seu empregador, eles vão poder trabalhar para isso. Se você não bota meta nenhuma e deixa todo mundo solto, fica aquela questão na cabeça dos empregados. Mas até onde eu posso ir, até onde eu preciso ir. E então é bom sempre, e eu trabalho nessa perspectiva, que haja uma conversa entre todos os membros da empresa, desde o alto escalão até a pessoa que está lá na base, fazendo para todos os cargos, que haja essa conversa no planejamento de estratégia da empresa, os trabalhadores eles sejam ouvidos. Porque quem conhece o trabalho é o trabalhador que está lá na base. Quem conhece melhor o trabalho. Para a gente ter um aumento de produtividade, qual a dica que você diria agora para o empresário que está nos ouvindo, nos vendo? Aposte na saúde mental dos trabalhadores. De que forma? Tem várias dicas, mas principalmente pensando no processo produtivo. Teu processo produtivo, ele tem condições mínimas de saúde? Você tem as ferramentas adequadas para chegar à meta? Você está dando um salário realmente digno, com condições, com reconhecimento? Então, reavalie. Reavalie porque todos esses fatores eles vão influenciar na produtividade final, no trabalho final do trabalhador. Então, invista em saúde mental. Pode parecer besteira, mas você tem uma empresa, crie um ambiente de descanso. Um ambiente onde os trabalhadores eles podem parar um pouco e descansar e tomar um café e rir, conversar. Muitas empresas trabalham nessa perspectiva. Colocar um videogame lá para o trabalhador jogar, uma rede. Parece pouco, parece clichê, mas funciona. Entendeu? Quando o trabalhador sente que está sendo observado e que está sendo pensado no bem-estar dele, a tendência é que esse trabalhador ele se motive mais. Muita gente pode achar essas dicas que você deu aí de colocar um lugar, uma sala de descanso, podemos dizer, de recreação, enfim. Algo que não precisa, não há necessidade disso. Claro que há necessidade, né? A pausa ela é muito importante, né? E se sentir valorizado é muito bom. Você estar numa empresa que seu trabalho ele é reconhecido, né? De todas as formas, né? Não só reconhecido dizendo assim, parabéns pelo seu trabalho, mas também com a bonificação. Claro, Né? Porque claro. isso vai estimular ele dar o melhor de si. O gestor precisa ser parceiro do colaborador? Eu acredito que sim, né? Que o gestor ele precisa ser... não quer dizer que sejam best friends forever, né? Mas que ele precisa ter pelo menos uma comunicação saudável, um relacionamento respeitoso e saudável e claro com o colaborador. E isso pode ser a definição de parceria, sim. Funciona mais você elogiar ou exigir? Obviamente funciona mais você elogiar, né? É aquela máxima que alguém falou algum dia e todo mundo repete hoje em dia, né? Elogia em público e corrija em particular. Então, quando você elogia o seu funcionário em público, você vai estar gerando um reconhecimento ali. E o reconhecimento, segundo a perspectiva que eu estudo, inclusive, no doutorado, que é a psicodinâmica do trabalho, o reconhecimento é essencial para a saúde mental do seu funcionário. É essencial. Valéria, tem muita gente que pressiona, né? Muito o colaborador, exige muito, pressiona, né? E é uma forma muito difícil de você trabalhar na pressão, né? Muita gente não consegue produzir, né? Você trabalhar naquela pressão, não tem que fazer isso aqui, olha,
Então, assim, tem muita gente que não consegue trabalhar em pressão. Acaba, às vezes, pedindo demissão, enfim. Dentro desse processo que você faz, vocês também identificam, olha, não pressione tal funcionário, tal colaborador. Ele é bem melhor sem você não profissional, se você reconhecê-lo. Né? Isso é um perfil de temperamento? É o quê? Como é que nós podemos qualificar isso? Né? Aquele que sabe trabalhar na pressão, mas tem aquele que não sabe trabalhar na pressão. Né? Na cobrança, falando já num termo bem mais popular. Né? Eu cobro de você, você realiza. Eu cobro de você, você diminui a produtividade. Né? Então, eu te elogio, você aumenta a produtividade. Eu te elogio, você fica meio termo ainda. Então, assim, como lidar? Porque eu acho que dentro de uma empresa é o que mais existe, são esses fatores aí, né? O ponto principal, por onde começa até o estabelecimento da cultura organizacional dentro da empresa, é o recrutamento e seleção. Se você faz um recrutamento e seleção bem feito, aplicando testes psicológicos que estão aí no mercado, Sim. obviamente, testes psicológicos são aqueles que só os psicólogos eles podem fazer a aplicação, né, e a interpretação dos resultados. E se você temos muito teste que dá, que mensura, prevê um perfil de comportamento. E isso pode ajudar bastante. Claro que não é mágica, né? Não é 100% perfeito. Sim. Mas dá uma predição, dá uma base para que você, na contratação ali, você saiba o perfil da pessoa que você está contratando. E isso, ainda, infelizmente, ainda temos uma resistência com a psicologia dentro das organizações em relação ao uso de testes, né? Porque os testes têm o seu valor, né? Que precisa ser, mas ele dá um retorno muito bom. Então, só você saber o perfil que você quer contratar, estabelecer o perfil que você quer contratar e no teste você lhe ajudar a encontrar esse perfil, você vai saber se você pode pressionar ou não pressionar. E até que ponto pressionar é uma questão até de bom senso também, né? Com uma certeza. Questão de bom senso. Dentro de empresas existe aqueles funcionários, até mesmo dentro da vamos trazer para a carreira pessoal, né? Você está tão bem, de repente você consegue se auto-sabotar, né? Existem os sabotadores. Por que acontecem isso? As pessoas se sabotam dentro do seu trabalho, dentro daquela área que ele trabalha, né? Do seu setor. E muitas vezes nós mesmos nos sabotamos. Não existe uma resposta Não. única ou pronta para essa pergunta, Cristiano. Tem a ver com patologia? Já ouviu falar que cada caso é um caso? Sim, tem que ser estudado. Cada caso precisa ser não é generalizado. Analisado. Não é generalizado. Porque você não é generalizado porque você pode se sabotar por N motivos. Né? Você pode estar acontecendo um problema pessoal, pode estar acontecendo um problema socioeconômico, pode estar acontecendo um problema entre relacionamento de equipe ou com o próprio chefe, uma questão, ou pode ser algum adoecimento ou não. Então, cada caso realmente precisa ser analisado para saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Então, não tem uma resposta assim. Sim, eu faço essas perguntas, Valéria, porque como o nosso foco aqui também são pessoas notáveis e o empreendedorismo, muita gente, né, que contrata acha que um psicólogo dentro do RH, um psicólogo que possa ser contratado para, mesmo que seja para ele fazer uma seleção, é importante demais, porque vai evitar dor de cabeças no futuro de contratação indesejada, né? Eu acredito que é muito importante essa união, essa junção, né, do psicólogo tá ali observando também a equipe, como é que a equipe está se comportando, né? É muito importante isso, né? Até para o crescimento da empresa. Precisa disso, sim. Né? Sim. Com certeza absoluta. Eu sempre digo nas minhas aulas que a porta de entrada hoje para o psicólogo organizacional e do trabalho dentro das empresas é a parte de seleção e recrutamento pessoal. Mas isso não é só o que o psicólogo pode fazer. O psicólogo pode trabalhar
no desenvolvimento das pessoas, pode trabalhar na avaliação de desempenho, e principalmente na saúde mental, né, em práticas de saúde mental relacionadas ao trabalho. Então, não seria só contratar, contrate um psicólogo para a sua empresa, não só por um breve período de tempo, mas tenha uma equipe de psicólogos na sua empresa. Eu digo psicólogo, mais de um, viu? Nossa! Na sua empresa, que você vai ver que isso vai fazer a diferença. Eu quero que você também já nos dê aqui umas dicas. Vou agora abrir a hora do quadro das dicas. Para contratar uma psicóloga, o que é que eu preciso avaliar e qual o currículo que a psicóloga precisa ter? Depende para o que você vai contratar a psicóloga. Para Para dentro a da empresa? empresa, Sim. para dentro da empresa. Sim. Então, é importante avaliar, sempre a gente olha a questão da experiência, né? Mas dentro do processo de recrutamento e seleção de uma vaga estratégica, como uma vaga para psicologia, é interessante observar quais são as capacidades comportamentais, né, as questões, as soft skills, as hard skills, que a gente tanto fala. É importante o currículo? Mas é importante também você perceber a questão comportamental daquela pessoa. E também dou a dica que talvez não agrade muita gente, mas dê oportunidade para os recém-formados também, porque vem o conteúdo muito fresco na cabeça, entendeu? Então, não é porque não tem a experiência que não sabe executar, até porque você precisa começar em algum ponto. Então, você pode ser aquela empresa que vai dar a oportunidade daquela pessoa crescer ali e colocar em prática o que ela estudou 5 anos para aprender. Se eu quero organizar a minha vida, minha empresa, minha vida profissional, qual uma dica para eu fazer? Qual o primeiro passo? Terapia. Brincadeira. Em vida pessoal mesmo, Sim, vida pessoal aí eu primeiro. indico a terapia. Uma terapia. A terapia vai ajudar bastante. Não que você não consiga se organizar sem terapia, você pode conseguir, mas com a ajuda de um psicólogo, tudo vai ficar mais tranquilo. Vai ficar mais, como é que se diz, produtiva essa sua organização, né? O psicólogo pode lhe ajudar muito, tá? E para organizar sua empresa, pensar no processo produtivo, quais são suas metas, onde você quer chegar, qual é o seu planejamento estratégico e pensar sempre, né, na questão da missão, visão e valores, né? Onde é que você quer chegar? O que é que você tem a entregar para o mercado, né? Aqui você veio. Então, quando você tem um planejamento estratégico muito bem estruturado, é muito mais fácil chegar e alcançar suas metas. Quando você tem uma gestão de pessoas, eu vou puxar a sardinha para a área de gestão de pessoas também. Quando você tem um RH, uma gestão de pessoas, qualquer que seja o título que você dá a essa área, né, bem estruturado, como um business partner ali mesmo, isso vai lhe ajudar a planejar, a estruturar as suas metas para a tua empresa. Então, a dica é essa. Tenha bem planejado. Quem ainda não tem um RH estruturado, eu estou aí, eu presto consultoria para estruturar RH e podemos conversar. Pode vender seu peixe, viu? É importante. Vamos para a terceira pergunta. Essa terceira pergunta, eu quero que você compartilhe, não precisa falar nomes, citar nomes, mas muitos amigos empresários que nós temos, às vezes fazemos consultoria, e me parece que vem com uns problemas um pouco parecidos. Quais são os problemas que você tem mais enfrentado, né, nessa questão organizacional, que vem assim, que realmente quase todos os pacientes ou clientes, enfim? Então, em questão da empresa, a gente tem das questões que eu tenho observado dentro da minha trajetória de trabalho, a questão da comunicação. A questão da comunicação é um ponto que precisa ser melhor trabalhado nas empresas. Como assim comunicação? Realmente, o gestor saber se comunicar de maneira assertiva com o seu funcionário, o funcionário saber se comunicar de maneira assertiva com o seu gestor, e assim eles conseguirem alinhar as metas, alinhar as expectativas. Porque sem uma boa comunicação,
ou uma comunicação, até mesmo uma comunicação violenta, isso só pode trazer prejuízo, né? Então, a questão da comunicação, acredito que precisa ser vista em uma empresa, sim. Sim. Pois bem, olha só, chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria que Já? você já... Deixa você passa rápido. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, né? O seu Instagram e seu contato para quem aí se interessou e queira lhe procurar para fazer esse trabalho. Fica à vontade. Ok, meu WhatsApp, né, é 839-8849-6371, certo? E a gente pode conversar sobre a demanda da sua empresa e fazer um orçamento. Tem também o e-mail, que é psivalerians@gmail.com e o @psivalerianicolau, que é o meu Instagram profissional. Sigam lá, certo? Para mais dicas sobre saúde mental e trabalho, para acompanhar um pouquinho da minha trajetória também. Eu estou postando nas redes sociais, ok? Que maravilha, agradeço demais. Espero que tenhamos mais uma outra oportunidade para conversarmos de outros assuntos, debatermos aqui. Muito obrigado, Valéria. Pessoal, você que está aí nos vendo em casa, na sua poltrona, na sua cama, enfim, em qualquer lugar, quero agradecer a sua honrosa e grandiosa audiência, como sempre. Muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima. Até mais.